Olá, benditos! Miqueias passou da destruição de Jerusalém para os últimos dias, quando haverá uma nova Jerusalém e um templo reconstruído no centro do reino de retidão do Messias. E esse é o nosso assunto de hoje. Miqueias 4, de 1 a 3, é repetido em Isaías, capítulo 2, versículos 2 a 4. Como Isaías e Miqueias eram contemporâneos, não é de admirar que o mesmo Espírito do Senhor pudesse dar a esses dois profetas a mesma mensagem para estabelecer e enfatizar a sua palavra. Quando Miqueias proclamou a mensagem do Senhor, a situação dos dois pequenos reinos dos judeus era desesperadora. A Assíria estava prestes a atacar o reino do norte de Israel para dar um fim à nação. E depois disso, o exército assírio arrasaria Judá e chegaria perto de tomar Jerusalém. Por isso, o profeta encorajou o povo a olhar para o futuro, relembrando e confiando nas promessas que Deus tinha para eles. Isso serve de exemplo para nós. Quando a situação ao nosso redor for triste e sombria, devemos olhar para o alto e para a frente, relembrando as grandes promessas do Senhor. Deus prometeu a exaltação final de Jerusalém, a cidade de Sião, que terá o seu cumprimento total no fim dos tempos, quando os povos afluirão para Jerusalém, que será restaurada e redimida e será a cidade mais importante do mundo, a capital do reino milenar do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Com um olhar profético, Miqueias viu o mundo fluindo para Jerusalém para aprender do Senhor. Durante o reinado do Messias, não haverá mais guerras. Quaisquer pequenos conflitos que surgirem entre nações e indivíduos serão resolvidos de forma justa e decisiva pelo próprio Messias. Não haverá mais necessidade de espadas. Os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos de trabalho. Isso porque haverá um novo governante na terra, Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. A expressão "cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira" é uma expressão proverbial que significa prosperidade e paz. Toda a família judia desejava isso. Porém, mais importante ainda do que a paz e a estabilidade econômica seria a bênção de conhecer e andar com o Senhor. Apesar do remanescente de judeus ser pequeno, fraco e imperfeito, Deus os ajuntará de todas as nações e fará deles uma nação poderosa. O Messias reinará sobre eles e Jerusalém se tornará a capital do seu reino. Há duas razões pelas quais o título Torre do Rebanho foi usado nesse texto. A primeira é que pode ser pela descrição figurativa de Israel como um rebanho, ou então por causa de uma torre chamada Migdal Eder, ou Torre de Rebanho, localizada entre Jerusalém e Belém, o local designado para o nascimento do Messias. Depois de descrever a glória de Jerusalém restaurada, Miqueias lhes contou sobre a parte do sofrimento que o povo experimentaria antes da chegada desse tempo de glória. Esse período de sofrimento começaria com a falta de liderança, pois o rei e seus conselheiros seriam impotentes para ajudar o povo de Judá no momento mais crítico, quando a Babilônia invadisse Jerusalém e os levasse para o exílio. No entanto, 70 anos depois, o Senhor prometeu que os libertaria e o remanescente poderia voltar e reconstruir a cidade e o templo. Mais uma vez, o profeta voltou os olhos para o futuro ao longo dos séculos até o fim dos tempos e viu o povo sendo atacado por nações gentias, todas elas contando vantagens sobre Israel, pois estavam certas de que podiam derrotar o povo de Deus. Mas o Senhor lidará com os inimigos de Israel com a mesma facilidade com que um lavrador lida com os feixes de grãos na eira. O povo de Israel parecerá fraco e indefeso, mas o Senhor transformará seus soldados em instrumentos afiados de debulha para ceifar as nações. O povo de Deus se tornará tão forte quanto um boi puxando o trenó debulhado. Um boi com chifres de ferro, símbolo de poder e vitória, e cascos de bronze, com os quais ele pisa o orgulho e as pretensões dos inimigos.
Isso terá seu cumprimento final no milênio, quando Israel será exaltado como uma superpotência entre as nações. E quando a batalha terminar, o exército do povo de Deus vitorioso dedicará todos os espólios ao serviço do Senhor. Com isso, nós aprendemos que Deus sempre tem um propósito para os eventos difíceis da vida e que às vezes parecem até obra do acaso. O Senhor de toda a terra nunca perde o controle e sempre é capaz de transformar males em bênção sem medida para aqueles que o amam. E no próximo capítulo, veremos que Deus prometeu levantar um grande governante de um lugar muito simples e humilde, a pequena cidade de Belém. Deus a escolheu como o local do nascimento de Jesus Cristo, o Messias. Os detalhes você fica sabendo amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.